verdade, para que assim, para promover e sustentar seus filhos, Deus nunca veio inesperado. Deus nunca aquilo que a gente fazia insignificante, para Deus é muito importante. E às vezes nessa manhã, Deus usa aquilo que a gente tem, né? Ele fala assim, Deus é presente, louvado não sei se estiver. E esse assunto vai ser comigo, todas as palavras, aí com mais propriedade, nossos professores, preparamos para o ministério, e vamos aprender essa lição tão importante e cada um de nós tomar contato para melhor utilizar a palavra de Deus. Aqui Deus está tratando com duas pessoas em particular que repercutiam para Israel e também os gentios. Essa é uma história, inclusive essa história é uma história muito linda, porque ela representa também a igreja do Senhor, né? E depois a gente vê que os judeus, eles tinham uma tradição tão forte quanto a essa questão da nacionalidade, né? Por causa da ordenança de Deus, que não deveria misturar com as demais nações, mas o objetivo de Deus era que as pessoas não contaminassem a sua vida, né? E não porque Deus não discriminava, Deus não queria salvar as demais nações, mas a gente diz que em Israel, o papel de Israel era ser nação santa e sacerdotal. Aí quando Israel falha, né? Deus vai buscar os outros lá. Então Israel estava numa situação difícil, Elias precisava ir lá, né? E Deus manda para mim. Então, eu já falei ali sobre o texto, mas não leio de novo. Em verdade, eu vos digo que muitas línguas existiam em Israel no dia de Elias, ou seja, Deus podia pegar muito bem o avião de Israel. Quando o céu chegou por 6 anos e 6 meses, sorte que em toda a terra houve grande fome, e em nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a tarefa de Sidom, a mulher de Lucas 4, 25 e 26. Na verdade, trata de isso. Para socorrer e sustentar seus filhos, Deus usa de meios. Maravilha, né? Deus é maravilhoso. É interessante você que ele é um assunto observante bem, como eu posso dizer, bem pessoal, aplicação pessoal, né? Aquela Bíblia de aplicação pessoal que os irmãos pegaram no texto que aplica mais pessoas, né, velho? Aqui nós vamos aprender muito, tanto na situação daqueles que não conhecem a Deus, como que Deus usa, e daqueles que conhecem a Deus, o profeta de Deus, né? É muito interessante essa lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 18, o 8 até o 16, que diz assim o versículo 8. Vamos prosseguir como a gente costuma fazer aqui. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai a Sarepta e é Sidom e habita ali. E eu ordenei ali uma mulher viúva e deficiente. Então ele foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, entre as caravinas e ele a chamou e disse: dá-me pé que uma havia um pouco de água. Indo ela buscá-la, e ele chamou e disse: traz-me agora que eu venho buscar o pão de tua mão. Porém, ela disse:
Diz o Senhor teu Deus, que nem bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos que vão preparado para mim, para o meu filho, para que o comamos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz isso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. O azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. Foi ela que fez conforme a palavra do Senhor. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, e falara pelos ministérios de Elias. Jesus maravilhoso. Né? Aleluia, glória a Deus. Senhor, possa nesta manhã também abençoar a vida de muitos teus filhos, Senhor. E aqui nesta manhã, hoje tem uma escola dominical, mas não é diferente. O Senhor está abençoando a vida de muitos teus filhos, Senhor. Usa os teus servos nesta manhã para trazer os teus e as nossas necessidades. É o que pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho interessante, só uma introduçãozinha, eu acho interessante que esse texto ele vai tratar justamente do momento em que Deus, quando Elias ora e a seca vem, Deus primeiro fala para Elias: ó, você vai lá para criar, fica lá um tempo em criar. Mas é interessante que lá em criar, Elias tinha sombra fresca e água fria, né? Comida quentinha, né? Eu quero dizer para os irmãos que uma das coisas que eu aprendo aqui é que lá em Kiriat Elias aprendeu o poder de Deus sobre a natureza, viu? Não é isso? Kiriat parecia ir secando depois, mas Elias estava muito sustentado. Elias lá no Kiriat aprendeu que Deus é um Deus que tem controle sobre a natureza. Não é isso? É um Deus que controla a natureza. Mas o interessante, tem uma comentário que coloca aí, que eu achei muito lindo, é que nós temos que ter cuidado, né? E quando nós falamos de Kiriat, nós estamos falando das coisas de natureza. Natureza é algo da criação que Deus criou, não é isso? Portanto, algo que está relacionado para nos abençoar, que vem através da natureza nessa terra, não é isso? Às vezes seria bênçãos materiais. Às vezes nós recebemos bênçãos materiais do Senhor, e aí, mas um dia vai acabar. Kiriat acabou por um dia, né? Às vezes nós recebemos uma bênção material e nós queremos fazer daquela bênção permanente, né? Não se esqueça quando Kiriat estiver acabando. Exatamente. Kiriat está acabando, irmão, com tudo do Senhor, que Deus tem outra coisa. Né? Com tudo do Senhor. Então chega um momento que Kiriat acaba para Elias. Sombra fresca acaba para Elias. Né? Agora Elias precisava ir para Sarepta de Sidom. Nossa, que coisa, né? E para o terreno de inimigo, onde reinava. Olha, interessante, Kiriat era a terra de Elias, terra de origem, que parecia contrariar a lógica humana. Como Deus fala? Acabe e quando você vai procurar um camarada, onde você vai? É na casa dele, né? Mas Deus sabia que Acabe deve ter mais. Deus sabia que o pensamento de Acabe. Jamais Acabe pensou, ele não vai para a casa dele. Ele vai para outro lugar, lá eu vou procurar. E Deus disse, não, Elias, você vai para onde? Porque lá ele não vai te procurar. Né? Ele não vai te procurar na sua casa, ele procura em outro lugar. E Elias ficou escondido por Deus na sua casa, irmão. Quando Deus não se esconde, não preocupa não. A lógica humana pouco interessa. Então, chegou o tempo de Elias criar, e Deus manda Elias para outra coisa que contraria também a lógica humana.
como que eu vou para o terreno do inimigo, pai. Eu estou fugindo do inimigo, eu vou lá para a casa dele. Elias foi para Sarepta de Sidom, onde reinava o pai de Jezabel. Né? Mas Deus tem seu propósito. Né? E Deus ensina, né? Só que lá, Deus tinha lições, tinha muita coisa para ensinar para Elias. Né? Elias precisava aprender, assim como os apóstolos depois precisou de Jesus mandar o chicote lá para eles aprenderem, né? Quando Jesus foi para a glória, ele disse, isso por todo mundo, ele vai evangelho toda criatura, né? Aí os apóstolos foram em Jerusalém, Jesus é bom, Jesus é que você matou e era o filho de Deus, tal. Aí lá vem o Sinédrio, vocês precisam sair da Samaria, com os fins da terra. Aí eles tiveram de raiz. Por quê? Porque eles tinham aquela questão cultural que o Filho de Deus era falso Deus. Né? E aqui Elias agora vai para um lugar que é estranha, terra do inimigo. Mas aqui Elias vai saber que Deus de Israel era o Deus de todas as nações. Né? Era o Deus de todas as nações. Então, irmãos, tudo que Deus nos faz, né, nós temos que tomar muito cuidado, porque a lógica de Deus, ela é, não é que o cristão é ilógico, né? Você vai me falar, eu não preciso de lógica para poder agir, né? O cristão vai falar, mas então você é ilógico? Não, nós pelo contrário, nós somos as pessoas mais lógicas da face da terra. Né? A mais lógica da face da terra somos nós. Mas a diferença é que nós acreditamos que existe a nossa lógica, mas nós cremos em Deus, que a lógica desse Deus é a lógica do possível. É a lógica que tudo pode. Ou seja, não precisa as coisas estar de acordo com o que eu acho, à luz do meu entendimento das coisas dessa vida, para Deus operar. Deus não precisa disso. É como uma pessoa que, por exemplo, ela vive na mídia. A questão que esse pai ele é guiado pela mídia. Emprego, violência, tal. Mas se ele é guiado pela mídia, ele nunca vai ter emprego para ele, nunca vai ter segurança. Mas aquele que é guiado pela fé, ele vai encontrar essa lógica. Ele sabe que nunca vai faltar nada, sabe que vai ter segurança. Com certeza, o Wagner foi muito bem colocado. Às vezes, por exemplo, nós estamos desempregados. Aí a gente começa a ouvir jornal, né? O emprego está terrível, eu nem vou sair de casa. E onde é o nosso Deus? Fé. É a fé. É a fé. Né? Por quê? Vamos ler esses dois versículos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 59, lógico. Deus está além, né? E depois, 2 Coríntios 5, 7. O cristão tem que andar por vista, né? Ou por fé, não por vista. Né? Ainda que tudo parece contrário, né, não é? Mas o cristão ele já vê a vez. Paulo diz, alegrai na esperança. Ou seja, veja a sua vitória com antecedência. Não é? Leia, quem achou Isaías? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, 8, 9. Os dois, 8 e 9, por favor. Os dois estão. Porque os teus mandamentos não são votos, mas pensamentos. Porque os meus Porque os teus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não precisa falar mais nada, né, irmão? Agora vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7. Cristianismo é isso, irmão. Parece loucura. Por isso que a Bíblia diz, parece loucura. O mundo é loucura. Né? Nós somos lógicos. Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vós. Andamos por fé e não por vista. Ou seja, nós já vemos a vitória antes dela acontecer.
Paulo está legal, está esperando. Você não confia? É por isso, irmão, que quando chega a fim de ano, às vezes eu fico analisando, né? As pessoas assim, oh, eu vejo na firma, aquelas pessoas, os intelectuais hoje é isso, o jargão deles, né? Pensamento positivo, né? Aí eu digo para as pessoas, pensamento positivo, pensamento confiante. Porque o pensamento confiante, irmão, está acima do pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, sabe o que é? E até não é bom não, irmão. Porque o pensamento positivo, o sentido que ele diz é o seguinte, eu achar que eu consigo resolver as coisas lá. E achando discernir nada poder fazer. Mas o pensamento positivo é aquilo que diz, eu não posso, mas eu tenho um Deus que pode. Eu não posso, mas esse Deus pode. Pensamento confiante. Eu não aceito, aí que trabalho com esse momento do equilíbrio. O alto de pregação de autoajuda, né? E evidência do nosso curso. Pastor Cadimiel. Tudo. Deus abençoe. Quanto mestre aí, ó. Eu lá mesmo. Amém, pastor. Amém. Amém. É inteiramente relacionado ao mistério, né? Envolve aqui um grande homem de Deus que ficou na história. Profeta Elias. Só para gente falar. Elias era um profeta que não fazia rodeio, não havia falar alto ele procurava falar, assim como Deus mandou falar. Esse é o profeta de Deus. O profeta que muda as palavras, muda, não é? De posição, não é profeta fiel a Deus. Pode ser até profeta, mas não é fiel. Elias não, era um profeta que falava como Deus mandava falar. É um dos exemplos que eu quero com Elias é isso, entre outros. Não é verdade? Por isso que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Quando nós vemos aqui a introdução, o irmão já falou, né, que ele está aí. Essa viúva lá em Israel, Deus resolve mandar ele, parece, uma viúva, é um lugar pagão. Elias recebe de Deus essa informação, e aqui na introdução, na parte final, mesmo tratando de uma terra pagã, Deus escolhe dentro dos moradores daqui de Sarepta uma mulher que conseguirá conhecimento na construção do seu propósito. A primeira observação que eu quero fazer aqui com os irmãos é o seguinte: a mulher jamais imaginava que ela estava sendo utilizada por Deus. Não é? Ela jamais pensava que ela estava sendo usada pela mão de Deus para abençoar o povo dela. Eu fiquei pensando, irmão, que hoje não é diferente. Quantas vezes eu uso isso, o pagão, para nos abençoar? O que Deus quer é, como já disse aqui, é que nós tenhamos confiança nele. Vamos confiar no nosso Deus. Não, o que nós estamos fazendo? Então Deus usa as coisas que não se dão para nos abençoar, coisas que não tem nada a ver, tem um monte de coisa. Pela lógica, irmão.
eu jamais buscar socorro na casa do meu inimigo? Mas com Deus acontece isso. Com Deus acontece. Da onde nós não esperamos é que Deus usa para nos fazer a bênção. E Deus trabalha, irmão. Tem hora que eu estava questionando se fosse completo, se fosse pastor do ministério. Deus tem hora que usa os meios para abençoar o seu povo, que a gente vai. Mas, meu Deus, que coisa estranha. E quando Elias, antes de Elias fazer essa tarefa, o nosso irmão já mencionou, só quero fazer aqui uma pequena observação, ele passou por um viveiro de Elias, ele estava lá, humanamente falando, sozinho. Não é? Ali era o porto seguro de Deus. Na verdade, Deus estava com ele e ele não deu só ele. A sós. E eu fiz uma coisa aqui para mim. Quando Deus faz o que nós sentimos que nós estamos a sós com ele, pode preparar de novo uma coisa que é um grande desafio. E depois desse grande desafio virá a grande vitória. Deus não manda os seus servos para ficar no lugar a sós com ele. Tem objetivo, tem propósito. Tem propósito de Deus aí. Você não está contigo só, mas você sente que Deus é contigo. Então você não está só, mas Deus é contigo. Mas humanamente falando, não tem ninguém à sua volta, pode contar que Deus com a mão sobre a sua vida. E algo especial virá. Aleluia. Deus dará Glória a Deus. a minha vida, a nossa vida, muitas vitórias. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. E aqui Elias vai para Sarepta. Sarepta é uma cidade, né, chamada cidade de exposição, né? Esse ali a vida muita, não é? Ficava ali próximo de Tom, eu não vou entrar nisso. Ficava 15 quilômetros mais ou menos. A servida de Jerusalém. Então, na introdução, a parte que eu escolhi para a nossa reflexão é: mesmo tratando de uma terra pagã, Deus escolhe dentro dos moradores de Sarepta uma mulher que servirá como instrumento da construção do seu próprio, ou do seu propósito. Deus usa a coisa que nós mais imaginamos para nos abençoar. Se Deus, se eu fosse Elias, e Deus fizesse comigo, como eu fiz com Elias, mas me desse uma opção de escolha, ou desse talvez até para Elias uma opção de escolha, ele escolheria outra área. Com certeza. Ele jamais escolheria. Nosso papai? Se Deus colocasse o papagaio e o globo, mesmo vamos achar isso. O papagaio. Se fosse um papagaio crente, tem papagaio que é crente. Não tem crente que não é crente, mas tem papagaio que é crente. O papagaio já ia até cantando hino, trazendo um churrasco, como ele achar para ele. Amém? Amém. Mas é Deus que escolheu. E quando Deus escolhe, sabe o que está fazendo. Era considerado imundo. Quebrou tudo aquele tabu, né, cara? Interessante como Deus trabalha, né? A ave Uma vez eu fiz uma colocação, quando eu estava na escola, eu achei muito cabido. Eu falei assim que hoje, nos nossos dias, aquele povo representa os pregadores que pregam a palavra de Deus, mas ele não vive a palavra de Deus. Porque, ou seja, ele prega a salvação, é uma bênção para os outros, mas ele não é salvo. Então, o que significa? Porque é uma pessoa imunda levando essa coisa santa. Eu achei interessante, é forte, mas é interessante. Então, irmãos, nós temos pessoas nesse dia no nosso evangelho da atualidade. Pessoas que não têm, nem eu, não sabem que não é salvo, porque por causa da conduta. Mas agora, o que a igreja não pode deixar é se levar por essa situação, porque a palavra de Deus, mesmo na boca do povo, ela é santa. Ela tem um efeito. Aleluia. É que uma vez alguém me perguntou por que tem, entre aspas, alguns pregadores que estão com a vida toda torta, desmantelada,
mas quando vão pregar, e Deus abençoa, Deus batiza, Jesus cura, Jesus renova, é porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E outra coisa, esse mantelado, ele vai até um certo limite. É igual um carro. Vamos usar a ilustração bem do dia a dia. Nós abastecemos o carro aqui em São Paulo, enchemos o tanque, e vamos para o Rio de Janeiro. O tanque dá para ir aqui no Rio de Janeiro. Já fui quase que você, depende do carro. Vou lá aqui o pé também, aí o pé também. Mas tudo bem, a gente vai, a gente sai daqui e vai para o Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, você começa a andar por lá e não abastece. Entendeu? Enquanto tiver gasolina ou álcool, no tanque, o carro está circulando. Quando nós percebemos que está acabando, ou mesmo quando acaba, sempre nós percebemos, o carro para. Pode a máquina estar em dia, o motorista, o carro ser o carro melhor do mundo, mas acabou o combustível, ele para. Assim é o pregador. Enquanto tiver combustível no tanque, ele está andando. Mas ele está em dívida com o posto de abastecimento. A hora que acabar esse combustível, ele não tem como mais reabastecer. Então ele dá até o carro para parar. Até ali. Tem um momento de eu... Chegou o final. Ele está em dívida com o posto de abastecimento. No caso do nosso, é o céu, né? É o Senhor. Como ele está em dívida, como é que ele vai? Ele precisa fazer um conserto. Ele precisa saldar essa dívida. Está certo. No juízo final não passa. Aí o combustível acabou. Aí ele vai ficar no caminho. É muito espaço no meio do caminho. Ah, mas é que ele... Não quero fazer. É mais ou menos por aí, não é? Porque eles falam, mas não eles falam. Eles vivem. É por aí, irmão. Então, essa colocação do corpo também... Não, saudade disso também cresce. Então, vai que saudade disso também cresce. Não é verdade? Não é assim que funciona? Pode chegar no final da viagem. E aí, para o mesmo caminho, não chega. Nem chega. Mas certo? Tem enquanto não fecha. Precisa fechar e não tem mais jeito. Então, queridos, é mais ou menos por aí. Um profeta em terra estrangeira, que já foi mencionado aqui. Só quero tomar como uma parte aqui dessa primeiro tópico, primeiro subtópico, é essa parte. Elias havia tornado uma pessoa o Wagner vai dizer isso aí, persona non grata nos reinados de Acabe. Ele era uma pessoa não era bem-vindo. Ele não era bem-vindo. Irmão, às vezes nós não somos bem-vindos em algum lugar e Deus manda a gente para lá. Foi um dirigente, um pastor, para dirigir uma congregação, e aquela congregação, uma boa parte daquele povo ali não aceitava aquele governo. Não por questão de obediência, que ele era um obreiro, não é. É por causa do jeito dele conduzir as coisas. Você não sabe, hoje nós estamos vivendo dias difíceis de lidar com o povo, principalmente com o Deus. Sempre foi, né? Nos dias de Moisés, mostrar que o próprio Moisés passou. Não existe povo mais difícil na terra de lidar do que os crentes. Você toma um setor na empresa para você administrar, você conduz, porque você tem meios que dá essa condição. O funcionário é bom, exemplar, segue direitinho as regras da empresa, ele vai mantendo, mas a partir do momento que ele começou com o caringuai para pisar na bola, o chefe, o líder, o encarregado, o próprio patrão, manda aí logo para o RH e vai para a rua. Na igreja não pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Então, aí se torna frente, entendeu? Tem que saber trabalhar. Então, esse irmão não era bem... Ele não tinha assim essa qualidade, ele não era flexível, né? Tem horas que o obreiro precisa ser, né? Precisa ser maleável, bravo, no caminho
o pastor João está dizendo uma coisa ali agora, que eu vou tomar até por exemplo. Nesse momento está tudo. Para falar, para agir, como falar, como agir, esse problema é. E o pastor orou e Deus mandou que ele mandasse essa pastor. E ele chegou lá um pouco. Mas Deus, por misericórdia, não é como foi ele mesmo que mandou, deixa eu abençoar aqui.